E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Escanteio Curto, hoje com entrevista. Esse vídeo deve estar sendo lançado por volta do dia 2 de dezembro, porque estão se completando 5 anos do título da Copa do Brasil do Palmeiras, de 2015, um título importantíssimo para o Palmeiras e para o ressurgimento do time no século XXI. Mas vou parar a descrição por aqui, porque quem está com a gente para falar sobre isso hoje é o PVC. E aí, PVC? Tudo bem, Danilo? Prazer estar com Tudo você. tranquilo. Beleza. Queria já te agradecer aqui fora nos bastidores, mas te agradecendo de novo por estar aqui. Como já disse, você é um ídolo meu no jornalismo, um cara que eu admiro muito. Muito obrigado por comparecer aí com a gente e por conversar sobre esse tema com nós. Eu que agradeço. Tranquilo. Bom, PVC, para começar a falar sobre esse título, eu acho que a gente tem que falar sobre um momento em que sequer tinha começado a Copa do Brasil, que é lá no começo do ano, quando o Palmeiras decide fazer aquela reformulação total, depois de quase cair em 2014. Traz jogadores interessantíssimos nessa reformulação, que pegou 80%, 90% do elenco, como o Robinho, como o Dudu. Traz outros mais contestáveis, como o Rider Matos, o Vitor Ramos, outros jogadores mais contestáveis, como o João Paulo, lateral do Flamengo, que está na América Mineiro, inclusive hoje. Então eu queria saber se essa reformulação era algo realmente necessário e se foi bem conduzida pelo Alexandre Matos, ou se ficou mais na questão simbólica de deixar para trás aquele time que quase caiu e começar um time novo. O Palmeiras passou 14 anos de dificuldade muito grande porque teve uma crise de estrutura depois da saída da Parmalat. Era muito claro, quando a Parmalat ficou ali de 92 a 2000, que a Parmalat queria investir nas divisões de base, o Palmeiras não quis que ela investisse e também não investiu. Então, quando a Parmalat foi embora, eu lembro muito de uma frase do Marco, goleiro, numa matéria que eu fiz com ele para a revista Placar, que ele disse assim: pô, nunca troquei camisa com ninguém, né? Podia ter trocado com o Bosnich, do Manchester, na final do Mundial. Pô, nunca mais vamos jogar contra o Manchester United. Não por causa deles, né? Por causa de nós, disse o Marcos, em 2000. E foi muito marcante, porque foi exatamente o que aconteceu. Não jogou mais, entre aspas, por causa de nós, como disse o Marcos. E até 2014, o time sofreu muito com administrações equivocadas, com erros com falta de sorte em alguns momentos, mas com falta de trabalho, principalmente. Quando você chegou em 2014, tinha já uma estrutura da base incipiente do Paulo Nobre, que tinha deixado o Gabriel Dias, que tinha deixado os jogadores que começavam, o Matheus Salles, estava apareceu mesmo em 2015, que não era um time brilhante, mas que tinha um projeto. Mas o time quase caiu. Quase caiu em 14, eu acho que muito em função de uma decisão equivocada da gestão do Paulo Nobre, que foi não renovar o contrato do Allan Kardec por R$5 mil. O Allan Kardec não é um craque, mas naquele time ele faria a diferença entre brigar para não cair e brigar no bloco intermediário, e brigou para não cair. Quando o Paulo Nobre é reeleito, e ele traz o Alexandre Matos chega para mudar. Ele chega para transformar a realidade daquele clube. Então, a realidade era transformar. Por isso que contrata 25 jogadores. E quando você contrata 25, a lógica é errar mais do que acertar. Claro que você pode errar mais do que acertar e tem muito custo. Mas o X da questão era formar um time que voltasse a ser vencedor. A Copa do Brasil, ninguém acreditava. Muita gente até ridicularizou quando eu falei assim: o Santos pediu o adiamento da decisão, isso pode favorecer o Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar tempo. O Palmeiras não estava bem. E o Palmeiras ganhou. Muito porque o Santos pediu o adiamento daquela decisão. Com 25 jogadores novos e um adiamento de 3 semanas, o Palmeiras começou a transformar a sua história nos anos seguintes. Perfeito. 2014, realmente inexplicável. Também teve a lesão do Praz, teve a lesão do Valdívia, que complicou bastante aquele time em termos técnicos até. Também teve a passagem do Gareca, que também é inexplicável, um bom técnico que não conseguiu dar jeito naquele time. A passagem dele foi realmente muito ruim. Mas, indo para a Copa do Brasil, eu acho que o primeiro confronto que a gente lembra de cabeça
é o contra o Asa, né? Com todo aquele fantasma do Asa na Copa do Brasil que tem o time do Palmeiras. E no primeiro confronto, o Palmeiras empata 0-0 no Allianz. E no segundo, vence 1-0 com o gol do Gabriel Jesus. O primeiro sob o comando do Oswaldo de Oliveira ainda. O segundo já sob o comando do Marcelo Oliveira. Então eu queria começar falando sobre o Marcelo, falar sobre o comandante desse time, que até mesmo depois de campeão, era criticado porque o time jogava mal, porque o time tinha muita ligação direta, porque o time era pouco criativo. Ele que tinha vindo de um bicampeonato pelo Cruzeiro, de quase campeonatos da Copa do Brasil, pelo Coritiba, pelo próprio Cruzeiro. Então queria que você avaliasse se essa avaliação da imprensa da época de que era um time ruim taticamente é uma avaliação justa para o Marcelo Oliveira e falasse um pouquinho daquele time taticamente e do trabalho do Marcelo naquele ano. Ele fez um 4-2-3-1, ele foi mexendo no time pouco a pouco, à medida em que o time fez grandes jogos ali, aquele 3-3 contra o Corinthians, foi um grande jogo. Mas era um time que tinha problemas, até porque não era um time de craques. O Marcelo foi contratado porque tinha sido bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. No Cruzeiro eu lembro de colunas que diziam que o Marcelo tinha a capacidade de entrosar os melhores jogadores, e o próprio Marcelo na época falava comigo, ele falava, não, isso aqui é igual quando eu jogava com o Reinaldo, a gente se entende pelo olhar. Ou seja, ele apostava muito na química, ele é um técnico muito intuitivo. O Marcelo nunca foi um grande técnico, ele foi um técnico que teve um momento muito bom. E ele tentou, depois de um dado momento, que o time perdeu o lugar no Brasileiro, foi caindo de produção no Brasileiro, não tinha chance de Libertadores, ele abriu mão do Brasileiro e começou a perder jogos estúpidos para o Vasco, perdeu para o Curitiba em casa, e assim por diante, mas olhando para a Copa do Brasil. E fez um primeiro jogo contra o Santos bom, difícil, mas bom, perdeu de 1-0 e levou a decisão para casa. Foi isso que aconteceu. Marcelo era brilhante? Não, mas às vezes a gente pega muito sistematicamente, né? Curioso quando você tem o Palmeiras brigando na Copa do Brasil e mal no Brasileiro, que você vai olhando os jogos do Brasileiro, simples atenção, que ele está olhando para outra frente, está olhando para o outro lado. Ninguém trabalha bem todo dia. Tanto que o começo do Marcelo é um começo muito bom, né? Tem aquele 4-0 no Flamengo, com as 3 assistências do Egídio, tem o 4-1 no Vasco, é um começo muito bom, até a lesão do Gabriel, que tá hoje no Corinthians, até a lesão do Gabriel foi um começo muito bom do Marcelo mesmo. Foi o jogo do Atlético Paranaense, né? Foi o Atlético Paranaense, em casa, 1-0 pro Atlético Paranaense, isso mesmo. Foi do Walter. Isso. Mas ainda sobre esse jogo contra o Asa, quem decide o jogo é o Gabriel Jesus, né? Faz o primeiro gol dele, se eu não me engano. E aí depois ele vai decidir o confronto subsequente também contra o Cruzeiro. Ele vai fazer os 2 gols no Mineirão, inclusive aquele icônico no Fábio, deixando o Fábio no chão. Um gol que tá marcado até hoje pra torcida palmeirense. Paulo André contra o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus chegou, ganhou, entrou na área, tenta passar pelo Fábio, limpou, bateu! Gol! De Gabriel Jesus, do Palmeiras! Aos 32 minutos, o garoto Gabriel Jesus passou como quis. Então eu queria saber sobre o Gabriel Jesus, ele que ainda não era protagonista, seria protagonista só no ano seguinte, a importância dele para esse time e também falar um pouquinho de como que foi feita essa condução dele para a base, para o profissional, se foi bem feita ou se o Gabriel é aquele tipo de jogador que daria certo de qualquer jeito nessa passagem da base para o profissional. Não, num clube como o Palmeiras, que desperdiçou tanto talento, tem que olhar que foi feita com sucesso. O Oswaldo teve mérito nisso, né? O Oswaldo tem aquela frase famosa que ele dizia no banco, ficava ouvindo os caras gritando: Gabriel, 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 Gabriel. Quando eu olhei pra cima e vi um careca sem camisa, fortão, eu falei, não é possível. Eu falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz. Vai arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel, Gabriel. Porra. E tinha uma discussão sobre o nome dele, né? Eu achava que ele tinha que se chamar Borel, porque era o apelido dele na base. E Gabriel Jesus é negócio de nome que eu não gosto, mas virou Gabriel Jesus. Ele virou colocado no time do lado esquerdo pelo Oswaldo, o Marcelo manteve. Ele foi ganhando confiança, mas era assim, sabia assim, a gente olhava os vídeos, a torcida do Palmeiras carente olhava os vídeos do Gabriel
fazendo 33 gols em 27 jogos, no começo nas divisões de base, então estava todo mundo curioso para saber o que ia acontecer quando ele subisse. O craque do time não era ele, mas ele era muito moleque, mas foi importante, foi titular, fez gols decisivos contra o Cruzeiro. Contra o Asa não tinha um trauma, tinha uma derrota, que é uma coisa que pouca gente se lembra. O Palmeiras foi eliminado pelo Asa em 2002, na Copa do Brasil, vencendo o Asa. Ele foi eliminado pelo gol marcado fora de casa. Então não é que você perdeu pro Asa, perdeu pro Asa lá, mas ganhou em casa. Então, quando você vai jogar com o Asa em casa, não tem por que ficar discutindo, vai perder pro Asa, vai ser eliminado. Não, vai ganhar do Asa, como ganhou em 2002. Só não pode ser eliminado. Passando um pouquinho pra frente já depois do Cruzeiro, depois dos gols do Gabriel, do Borel, se você preferir, tem o confronto contra o Inter, confronto de teste para cardíaco, gol do Andrei Girotto no finalzinho, depois do Inter empatar o jogo no Allianz Parque, e depois o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense. O primeiro tempo do Palmeiras complicadíssimo, toma 2 gols no primeiro tempo, vai pro intervalo perdendo por 2-0. E eu queria saber se esse a gente pode considerar o momento mais complicado do Palmeiras naquele campeonato, naquela Copa do Brasil. Depois o Palmeiras volta e consegue fazer um golzinho com o Zé Roberto, né? Toda a tranquilidade do Zé Roberto para bater aquele pênalti naquele momento complicado do Palmeiras. Depois do primeiro gol do Fluminense teve uma briga entre o Dudu e eu não lembro quem foi outro jogador, o clima esquentou ali. Então eu queria saber se esse foi o momento mais complicado do Palmeiras naquela campanha e a importância do Zé Roberto, tanto tecnicamente quanto em experiência para aquele time, relembrando também aquele começo dele com o discurso no vestiário. Muita gente deu porrada no Zé Roberto por causa daquele discurso, mas no fundo ele estava percebendo uma situação que era importante para o clube, que era de reafirmação. É muito ridículo você pensar alguém dizendo o Palmeiras é grande e precisando chamar de grande. Mas a gente passou alguns anos com os caras falando até carinhosamente, Palmeirinha isso, Palmeirinha aquilo, Palmeirinha aquele outro. Palmeiras. Não é Palmeirinha, Palmeiras. Palmeiras. E então você tem um cara no vestiário que diz para todo mundo, cara, você veio jogar aqui. Presta atenção no tamanho do lugar onde você está. Presta atenção na história do lugar onde você está. Presta atenção em quem foi importante que jogou aqui e foi parar, onde foi parar. Então foi importante como afirmação. E o Zé Roberto foi um jogador muito importante. Aquele jogo eu lembro mais do gol do André Girotto, no finalzinho, no meio do segundo tempo, praticamente, né? Que deu a classificação, 3-2, e o Palmeiras avança. Depois vai jogar contra o Fluminense. O Palmeiras, em teoria, era favorito, mas eram dois clubes muito iguais. Em momentos muito parecidos. O Fluminense era um time saindo de um momento de glória, e o Palmeiras era um time tentando entrar no momento de glória. E era tão equilibrado, tão apertado, que foi nos pênaltis. Bom, como você disse, depois o Barrios vai marcar os 2 gols, né, e vai levar a decisão para os pênaltis. O Prazo fez aquele milagre no finalzinho, no chute do Fred, ainda, e o Prazo depois pega o chute do Scarpa nos pênaltis. E aí vem a grande final, e aquele clima pré-final, como você disse, teve o jogo adiado, era um clima de muita gente, a maioria da imprensa, considerando, se não toda a imprensa, considerando que o Santos era favorito, e justo, até porque junto com o Corinthians, que jogava também um futebol muito bom naquela época, foi campeão brasileiro, o Santos tinha o melhor futebol do país, Lucas Lima, Geovânio, Gabigol, Ricardo Oliveira. E naquele ano tem uma situação muito ímpar, né? Que é a rivalidade que se criou entre o Palmeiras e o Santos, desde o Paulista, com o Dudu perdendo pênalti, o Ricardo Oliveira gritando na orelha dele, Dudu expulso, depois Santos campeão, e aí tem a careta do Ricardo Oliveira, que deixa essa rivalidade ainda mais pesada, e a gente sabe que esse time do Palmeiras, por mais que todo mundo falasse não era muito bom taticamente, era muito voluntarioso. Então eu queria saber se essa rivalidade criada, aquele pôster numa semana antes do Santos campeão, se essa rivalidade criada foi importante para dar para aquele time já voluntarioso do Palmeiras esse gás para ser campeão, para vencer o Santos no segundo jogo. Pode ter sido, mas alguém tem que falar isso dentro do vestiário. Eu acho que a questão fundamental ali foi ganhar o tempo do time se readaptar, do time voltar.
porque pouca gente prestou atenção que o time estava concentrado na final da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu para o Santos e sabia que tinha 3 semanas, tinha um intervalo de 3 semanas para fazer um time competitivo para aquele jogo. Tudo virou aquele jogo. Então, acho que o mais importante foi o nível de concentração no jogo. Todo o resto é um pouco paralelo. É o nível de concentração. Vou motivar o cara porque o cara tá bravo por causa da careta do Ricardo Oliveira, ou porque tá... Não importa, a questão não era essa. A questão era o nível de concentração no que se sabia que virou o jogo do ano do Palmeiras. O Palmeiras precisava ir para a Libertadores, o Palmeiras precisava de um título, o Palmeiras não ia para a Libertadores pelo Brasileiro, o Palmeiras precisava da Copa do Brasil. O Palmeiras concentrou naquilo. Tem que ganhar. Tem que vencer. Enquanto isso, a gente perde o jogo do Brasileiro. E vai todo mundo dar pancada no Palmeiras, o Palmeiras está fraco, o Palmeiras não tem nada, e vai ganhar o jogo da Copa do Brasil. Então, esse nível de concentração foi o fundamental. Realmente, a gente percebia um time muito concentrado naquele momento, tanto que por mais que o Santos tenha tido chances, o Palmeiras foi um time seguro mesmo na Vila Belmiro, que naquele ano era horrível jogar na Vila Belmiro. O que aquele time do Santos, como eu já disse, com o Gabigol, que o Lucas Lima fazia, era absurdo. Mas, vindo para o jogo aqui do Allianz Parque, o Praz e o Dudu seriam os grandes heróis, né? Daquele roteiro que, por sinal, foi o mesmo roteiro do Paulista, né? Com o time da casa ganhando o primeiro jogo por 1-0, o time da casa do segundo jogo ganhando por 2-1, e aí o time da casa ganhando nos pênaltis. Aí Dudu com 2 gols e Praz, que pegou os pênaltis e fez o último dele, grandes heróis do título. Então eu queria que você avaliasse para mim a importância dos dois nesse título, que imagino seja muito grande, e vou te dar uma missão ingrata, PVC. Vou pedir para você localizar pra gente, na galeria de ídolos do Palmeiras, o Dudu e o Praz, que muita gente considera que são os 2 maiores ídolos do século. Não são porque o Marcos jogou nesse série. E o Gabriel também jogou, Jesus. E também é ídolo. Mas assim, vamos por partes. O Praz, ele tem um mérito incrível de ter sido o goleiro que conseguiu substituir o Marcos. E ele não foi o primeiro a tentar substituir, mas ele foi o primeiro a conseguir substituir. É meio o Thiago Volpi no São Paulo. Assim. Parece, Thiago Volpi, Fernando Praz. É simplesinho, mas não é simplesinho. E o Praz, mais do que isso, ele fez o gol do título. Ele não só foi o goleiro que substituiu, que levou o Palmeiras à final com aquela defesa absurda contra o Fred, como foi o goleiro que fez o gol do título. Ele fez de pênalti o gol da taça. Agora, e é um duelo inédito. Inédito não, raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras, campeão! Gol de goleiro! Gol de Fernando Praz! Gol do Palmeiras! Gol do título! O que coloca num... Isso vai desaparecer um pouco, porque na história, daqui a 30 anos, se o Palmeiras continuar ganhando muita coisa, você vai olhar para a Copa do Brasil de 2015 como um título. E não, a Copa do Brasil não parece ter o peso do Paulista de 93. Mas tem. Porque a Copa do Brasil foi o torneio que fez o Palmeiras voltar a ser protagonista. Isso acho que vai desaparecer um pouco. Não vai se olhar para a Copa do Brasil com essa importância. Mas ela tem. Então o Praz é o craque da fronteira. É o cara que dividiu porque ele fez o gol do título. O Dudu é diferente. O Dudu é uma era. O Dudu é um período de 2015 a 2020 em que o Palmeiras não ganhou tudo, não ganhou o que imaginava que poderia ganhar, mas ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. E um paulista, que é o de 20, do qual ele ainda faz parte. Então, se o Praz é a fronteira num jogo, num título, o Dudu é a fronteira numa época. É como a gente falar Oberdan, Junqueira e Benhome, Zezé Procópio, Guilherme Del Nero, Cláudio Valdemar Filme, Viladoni, Galinha e Chavarrieta. Isso é 42, 44, 47. São 5 anos. O Dudu são esses mesmos 5 anos.
de um período de muita alegria. E eu acho que também entra um pouquinho na conta do Praz essa questão de ele ter ficado no pós-reformulação, né? Ele ter sido um dos únicos que ficou. E o Dudu, além dele ter participado desses títulos, praticamente todos eles, sendo protagonista, jogou muito no Brasileiro de 2016, na Copa do Brasil decidiu. Em 18 fez um ano absurdo, foi o melhor jogador do país. E em 2019, por mais que não tenha sido campeão, jogou bem também. Então acho que todos os anos que ele venceu esses títulos, ele também estava atuando muito bem, em um nível muito alto. Mas agora que a gente já localizou eles nos ídolos do Palmeiras, eu queria localizar esse título da Copa do Brasil na galeria de títulos do Palmeiras e perguntar se é o título mais importante desse século do Palmeiras, já que marca esse Palmeiras pré-15, que era um Palmeiras, como você disse, que passou por esse processo pós-2000, processo complicado, desse Palmeiras vencedor nessa era Dudu. Não, eu acho um título muito importante, não o mais importante. Os dois brasileiros são mais importantes. Mas é um título muito importante porque ele marca uma fronteira, que a Copa do Brasil de 12, por exemplo, não marca. Que o Paulista de 2008 podia ter marcado, mas não marcou porque a história se quebrou depois, no segundo mandato no mandato do Beluso. Depois da briga do Ticulo, Beluso, todo mundo que quebrou. Era para ser 2008. Se você não tivesse 2008, que foi campeão paulista, brigou para ser campeão brasileiro e não foi, chegou às quartas de final da Libertadores e não chegou à decisão, brigou para ser campeão brasileiro em 2009 e não ganhou, podia ter sido 2008, que ali tinha um trabalho de 6, 7, 8 e 9 e se quebrou em 10. E aí 10, 11, 12, 13 foram muito ruins. E 14 foi uma tentativa de recuperação com um olhar equivocado da direção do Paulo Nobre, no primeiro mandato do Paulo Nobre. Então 15 foi a transformação. Vai ser mais importante se 15 virar também 20, 21, 22, 23, porque a gente tem 15, 17, 15, 16, 18. Não tem 19 e 20 ainda. Então, precisa entender o que vai acontecer. Senão 15 também pode ficar perdido, como um pedaço da história. A lógica é que tem um período que prossiga por mais 5, mais 10 anos, e aí 15 é o reinício disso. Mas não é o mais importante do século. O título de 2012 da Copa do Brasil foi muito importante. O título de 12 da Copa do Brasil é inacreditável como ganhou com Bruno, Arthur, Maurício Ramos, Thiago Heleno, Juninho, Marcos Assunção, Henrique, João Vitor, Mazinho, Messi Black, Daniel Barril de Carvalho, Betinho, e ganhou. E se não tivesse vencido aquele título, o peso em 15 seria muito maior. Então 15 não é o maior título do século, mas ele é um título importante para entender como fronteira para um novo período. O de 12 fica um pouquinho ofuscado pela queda, né? E mesmo em 2013, quando estava na Série B, ainda tem aquela campanha na Libertadores, que, se eu não me engano, cai pro Tijuana, com o frango do Bruno. Pro Tijuana, né? Então foi uma campanha interessante também na Libertadores, mesmo com um time muito debilitado, um time que estava atuando na Série B. Né? Foi oitavas? É. Foi oitavas. Então eu acho que eu confundi com 2009 foi 4. Foi o ano do gol do Cleiton Xavier no Colo-Colo, né, de longe. Foi. Perfeito, PVC. Pra gente fechar, vamos fazer um ping-pong. Eu separei alguns jogadores aqui daquele time e alguns do elenco atual e também da história do Palmeiras pra gente fazer um ping-pong com critério, tecnicamente, dentro de campo, quem joga mais bola. Pode ser? Pode. Vamos lá, então. Robinho ou Rafael Veiga, quem joga mais bola? Os dois vindos do Coritiba. O Veiga joga mais bola. O Robinho foi mais importante, por enquanto. Concordo, PVC. Luiz Adriano ou Lucas Barrios? Luiz Adriano joga mais bola. O Barrios foi mais importante. Perfeito. Agora, saindo do elenco atual e indo para elencos de outros momentos da história do Palmeiras, Vitor Hugo ou Henrique Barcelona? O Henrique que ganhou a Copa do Brasil 2012 com o Palmeiras. O Henrique era mais talentoso. Vitor Hugo foi mais jogador. Na primeira passagem dele pelo Palmeiras. Beleza. Agora dois que faziam gols, gringos, mas que eram contestados e são até hoje chamados de caneludos pela torcida do Palmeiras. Cristaldo ou Borja?
Bora, Bora. nas duas. Perfeito. Pra fechar agora, esse daqui bomba no meu grupo de amigos. Dudu ou Paulo Nunes? Dudu Dudu? foi protagonista de um time. E o Paulo Nunes foi um grande coadjuvante. Importantíssimo, mas coadjuvante. Perfeito. Vou concordar com você, PVC, mas você sabe que vão cornetar a gente, né? Perfeito, PVC. Eu queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite, por vir falar comigo sobre esse título tão importante, sobre essa história tão legal, desse momento do Palmeiras em 2015, desse ressurgimento. Já deixar a palavra aí com você para você se despedir. Não, show de bola. Foi muito legal. Curti, Danilo. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Rapaziada, então, vou pedir para todo mundo que assistiu e curtiu, deixar o like. Se não curtiu, também tem espaço para deixar o dislike. Se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Pegar o linkzinho do vídeo e jogar no WhatsApp para que seus amigos também vejam esse vídeo com o PVC. Vídeo que ficou muito legal. E até a próxima.